Oi, vamos falar hoje sobre astrologia médica. O que Leão, Sol e tudo isso tem a ver com o corpo humano? Vamos ver. Lembrando, mais uma vez, que a astrologia é uma forma de tradução da realidade. Então, o nosso corpo está conectado também, claro. Quando a gente fala do Sol, é fácil entender. Qual que é o centro do nosso corpo? O que mantém o nosso corpo vivo? O que, se parar de funcionar, o nosso corpo também para, por completo. O coração. Então o Sol rege o coração. E aqui a gente já começa a explorar os símbolos da astrologia médica. Vamos lá. O coração faz parte do sistema circulatório do corpo. E a partir do sistema circulatório a gente começa a entender o seguinte: o que circula dentro de você? A gente tem a necessidade de ouvir os outros, de aprender com os outros, claro, mas devemos levar em conta também que a gente tem a nossa própria individualidade que ela deve ser levada em conta. Por quê? Dependendo do que circular dentro de você, no sentido simbólico, você de alguma forma pode fugir da sua identidade. Então, o que circula dentro de você são ideias e opiniões alheias ou são questões inerentes a você mesmo como um indivíduo separado? Porque veja só, quando a gente tem problemas nas artérias e nas veias, a gente pode olhar isso como, de alguma forma, um bloqueio do fluxo criativo dentro da gente. E agora vamos para o centro do sistema circulatório, o coração. O Sol rege o coração. O coração ele tem como função tanto bombear o sangue bom para o corpo, quanto de alguma forma receber o sangue que precisa ser filtrado, vamos colocar assim. E aí a gente chama isso de circuito pulmonar, aquilo que pega o oxigênio limpo do pulmão e leva para o coração, e o circuito sistêmico, que leva o oxigênio e os nutrientes para as extremidades do corpo. E se o coração para, o resto do organismo para junto. Uma pessoa que tem um problema nos rins, por exemplo, os órgãos continuam funcionando. Uma pessoa que tem um problema no coração, o negócio é mais grave. E isso a gente já consegue ver como. Se o coração está relacionado ao Sol, que está relacionado à nossa identidade, uma pessoa que vai contra a própria identidade, ela está indo contra o próprio coração, e isso pode trazer, a longo prazo, problemas cardíacos. Quando a gente fala do coração, a gente consegue associar muito a questão da generosidade, né? Ah, a pessoa tem um bom coração. Maravilha. Só que qual o sentido de uma pessoa ter um bom coração com os outros e ser generoso com os outros se ela não é consigo mesma primeiro? É como se dissesse assim: seu coração bate pela sua família, pelo seu relacionamento, pelos seus filhos ou por você? Então, os problemas cardíacos a gente consegue assimilar com pessoas que estão desmotivadas com a vida. E por que essa desmotivação acontece? Pela falta de conexão com o próprio centro. Porque às vezes a pessoa tem uma dedicação material, uma dedicação familiar tão grande que ela vai se colocando em segundo lugar. Ela vai dedicando o próprio coração aos outros em detrimento de si mesmo. Não é justo. Um rei, voltando a falar do Sol, ele primeiro precisa ser justo e generoso consigo mesmo se ele quiser manter todo o reinado em ordem. Imagina, não, vou fazer só pelo fulano, vou me esquecer. Não funciona assim o princípio solar. Você em primeiro lugar. Aí, por exemplo, algumas questões voltadas para o coração. Taquicardia. O que significa? Batimentos cardíacos acima do normal. Por que isso acontece? Muitas vezes é porque a pessoa vai conter os próprios impulsos. Se ela tem vontade de fazer algo e ela se sente impelida a fazer aquilo, o coração vai reagir. Como se ela quisesse fazer, mas ela não faz, e o coração entra em adrenalina, mas não reage. E por que uma pessoa deixaria de seguir esses próprios impulsos se o coração dela está mandando? Timidez, vergonha, medo da opinião alheia. De alguma forma a pessoa vai estar se contendo para poder agradar aos outros. O coração vai reagir.
Tudo que tem a ver com o coração tem a ver com a individualidade da pessoa. Se o coração está afetado, a pessoa não está se colocando em primeiro lugar. A própria vida que bate dentro dela está ficando esquecida de alguma forma. E aí um problema ainda mais grave, um infarto. O infarto geralmente acontece quando a pessoa passa por um abalo muito grande. Se esse abalo acontece, é porque ela não estava apoiada no próprio centro. Vamos supor, a pessoa perdeu um imóvel, uma coisa muito grande, muito grave, muito dolorosa. Se de alguma forma ela estiver se mantendo como uma pessoa muito materialista, por exemplo, a perda de algo vai abalar ela muito fortemente. O coração vai reagir se ela estiver identificada com isso. Então, muitas vezes, a materialidade excessiva, não que ela deva ser negada, mas a materialidade excessiva pode muitas vezes estar em desacordo com o que a pessoa realmente gostaria de fazer da vida. Então a ideia aqui é a seguinte: não se anular. Porque quando a pessoa se anula, ela vai viver e agir em prol dos outros. E mais uma vez eu volto a falar, o coração bate por você, não por ninguém. Então quando a pessoa tem essa decepção muito forte, é um sinal de que ela estava apoiada em coisas que não são verdadeiras, vamos colocar assim, e que o coração vai reagir. Como se a pessoa se desestruturasse, né? O que ela colocava como centro da vida dela se desaba. Aí o coração reage. Outra questão, a pressão arterial. A gente encontra pressão alta e pressão baixa. Ambas têm a ver com sentimentos e afetividade. No caso da pressão alta, por exemplo, ela pode acontecer da seguinte forma: a pessoa tem um excesso de dedicação aos outros e em detrimento de si mesma, mais uma vez. Então é muita dedicação e a própria afetividade, os próprios sentimentos vão ficando de lado. Isso, de alguma forma, a gente volta lá na regência de Leão. Isso, de alguma forma, está conectado com o orgulho e com a vaidade. Então, a pessoa quer fazer muito pelos outros, ela pode até conseguir, mas às vezes o preço que o corpo dela paga é alto. Então, assim, muito trabalho, pouca efetividade, muito resultado, mas e o corpo? Uma busca por uma perfeição que não existe por vaidade. Então, mais uma vez, a pressão do corpo aumenta. A pessoa desenvolve a pressão alta. A pressão, de forma geral, quando ela tem esse desvio assim, é como se a pessoa estivesse fugindo da realidade do coração, vamos colocar dessa forma. Ela não está seguindo exatamente aquilo que a identidade dela gostaria. Mais uma vez, tudo tem seu preço. No caso da pressão baixa, é como se a pessoa vivesse em fuga. Um exemplo muito básico disso é quando a pessoa desmaia após receber alguma informação que abala ela de alguma forma. É como se ela tentasse fugir daquela realidade. Não vou lidar com isso, a consciência apaga, mas quando ela acorda, o problema está visível na frente dela ainda. Então é como se o ritmo da pessoa se desacelerasse para poder não encarar o ritmo natural da vida. Então ela fica mais devagar, a pressão fica baixa, porque se ela for encarar, ela vai ter que ter pulso, vamos colocar assim. Então na questão da pressão baixa, a pessoa precisa de mais confiança, ela precisa de mais individualidade, porque senão ela vai viver tentando fugir da realidade. Isso pode acontecer muito devido a uma sensação de incapacidade e tudo bem. Tudo isso precisa ser visto com muito mais cuidado. Eu estou trazendo só a assimilação que a gente faz dos signos dos planetas com o corpo. Não é resolvido tudo do dia para a noite, nem em 10 minutos, né? E aí, no geral, em relação à pressão ainda, como tem a ver com a fuga, quando a pessoa realmente resolve encarar os problemas que muitas vezes estão ligados à afetividade, a solução de alguma forma aparece. Mas enquanto a pessoa tenta fugir, a pressão vai ficar desequilibrada. Algumas coisas precisam ser encaradas para serem solucionadas. Se a pessoa ficar tentando fugir, não vai resolver. Vai continuar tendo que remediar, literalmente. E sobre o signo de Leão? O signo de Leão, ele rege o tórax, o peito. E aí, como que a gente faz para poder identificar uma pessoa que tem o signo de Leão bem desenvolvido ou não no próprio mapa? Simples, linguagem corporal. A pessoa que anda com o peito muito estufado,
pode ter um excesso de orgulho, um excesso de si mesmo. Uma pessoa que anda com os ombros encolhidos e com o peito voltado para dentro pode ser uma pessoa que tem um orgulho muito abalado. Apesar de que nem sempre o peito estufado vai representar uma pessoa muito cheia de si. Pode ser um mecanismo de defesa. A pessoa estufa o peito, quer andar muito assim, mas na verdade ela carrega um excesso de fragilidade dentro delas. Da mesma forma, a pessoa que anda com o ombro encolhido e com o peito para dentro, ela pode estar escondendo que de alguma forma ela se sente até mesmo superior aos que estão ao redor. Então aqui a gente encontra o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. O complexo de superioridade é quando o ego da pessoa está de alguma forma inflado. A gente já sabe o que acontece quando o ego está inflado. A pessoa de alguma forma, em algum momento, vai passar por algo que ela vai se sentir humilhada. Isso vai dar uma abaixada na bola, vamos colocar assim. E no caso do complexo de inferioridade, a pessoa vai se reprimindo e nisso ela se coloca no papel de vítima, e se colocando no papel de vítima, ela é cuidada, ela tem a atenção dos outros, e tudo isso é uma forma de desequilíbrio. Então o corpo representa todos os signos, todos os planetas e tudo que a gente precisa para poder se conhecer. A gente consegue ver no nosso próprio corpo. E por aí vai. Um rei primeiro precisa ser generoso consigo mesmo antes de pensar em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa.